Saudações, 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 pessoal. Galera, esse aqui é o Na Garupa do Mumu 4, galera. A gente tá com um convidado muito especial. Primeiro porque o Mumu considera demais ele. Eu acho que é um grande exemplo de pessoa, de cidadão. E a gente vai conversar um pouquinho com o Roberto Germanos. Ele vai se apresentar para vocês aí, ele vai falar um pouquinho do que ele faz. E depois a gente vai fazer algumas perguntas e vamos tentar levar aí da melhor maneira, conversando sempre numa linguagem para todo mundo entender. Vamos lá, Beto, se apresenta, fala um pouquinho de você aí, cara. E aí, turma, seguinte, eu sou advogado, sempre trabalhei com empresa, contrato, sociedade, esses negócios. Mas paralelamente, com alguns amigos, a gente se juntou já há mais de 10 anos. E sem querer tirar nada disso, a gente fundou o Movimento Endireita Brasil, que é um movimento político. A gente queria levar gente boa pra política. Bem antes de MBL, Vem Pra Rua, esses negócios, a gente já tava aí na nossa luta, tentando levar a gente pra política. E acontece que a coisa foi andando, e com todas essas movimentações aí, a gente já tava no caminho há muito tempo, já conhecia muita gente, a gente acabou entrando de fato na política. Na política que eu digo, no governo, né? Sim. O governador Alckmin chamou o Ricardo Salles, que é um dos nossos amigos do Endireita Brasil, para ser secretário do meio ambiente. E aí o cara me chamou, vamos lá, vamos fazer acontecer um pouco esse negócio. Eu falei, porra, tá na hora, né? Tô sentindo que tá na hora é uma hora boa de ajudar o Brasil aí, de fazer alguma coisinha. Legal. Parar um pouco de só querer ganhar dinheiro, viver a vida normal, que eu acho que é a coisa mais dignificante que alguém pode fazer, é isso. Sim. Mas já que eu tô com condições e gente que eu confio lá e tal, vamos tentar tocar essa porra pra frente aí, ver o que a gente pode fazer de bom, entender esse monstro do lado de dentro, né? Que é o governo, né? Que é o Estado, esse gigante que a gente precisa diminuir. Legal. É isso. É assim, Beto, vamos começar, pelo menos você falou do Endireita Brasil aí, e eu parei de te escutar. Eu tô te ouvindo. Ah, não, então beleza. Então assim, você falou aí do Endireita Brasil, e o que seria o Endireita Brasil? Por que o nome Endireita Brasil? O que significa pra vocês o nome e os fundamentos aí do Endireita Brasil? Há 10 anos atrás, 11 anos atrás, isso era quase que uma provocação, você falar que você era de direita. Tá. Então o que é? No fundo é um grupo de amigos, como tudo acontece no mundo, é sempre um punhado de pessoas que se conhecem, se confiam. Esse grupo de 6, 7 amigos, cada um tem o seu pensamento de direita. Eu sou super libertário, tenho o próprio Salles, ele é mais conservador. Tem um que acha que tem que ter um pouco mais de governo, outro que tem um pouco menos, mas todos nós ali a gente tinha alguns eixos muito claros, né? Que é mais liberdade, o respeito à propriedade privada, o respeito aos contratos, que se você combina uma regra, ela tem que ser obedecida. E claramente, assim, quando a gente olhava para o Brasil daquela época, que já tinha Lula, né? Estava no comecinho do governo Lula. Sim. Então você vê que faz mais de 10 anos. A gente já tinha perfeita noção, até no Fernando Henrique já, que o governo já estava grande demais para que a gente conseguisse suportar. Sim. Então, e o caminho era um caminho liberalizante, independente da tonalidade dele. É isso. Tá, então vamos voltar lá. Eu acho que a primeira coisa que qualquer um fala de política é assim: todo político é ladrão? Depende do que você chama político, né? Porque quando você vai lá e vota ou faz qualquer coisa, você está fazendo um ato político. Então, quando você toma uma decisão que afeta outras pessoas na tua comunidade, sei lá, na tua associação de bairro, no teu clube, você está fazendo política. De certa forma, política. Então, o que a gente chama de política, a gente tem confundido muito política com o Estado, né? Com esse monstro aí que a gente tem. Quando a gente fala de Estado, realmente o Estado é muito grande no Brasil. Você tem centenas de milhares de pessoas que trabalham diretamente, seja como funcionário público, seja como juiz, promotor, técnico, caixa do banco da Caixa Econômica Federal, que de certa forma faz parte do governo. Sim. Então, esses são os políticos? Se sim, não. Realmente tem muita gente honesta.
Tem muita gente que vai, trabalha, sustenta a família, recebe seu salário e vive uma vida sem roubar, vamos dizer assim. Sim. Mas quando a gente fala de político mais estritamente, o que é o deputado, o senador? Também não. Tem gente que é bem intencionada, seja de esquerda, seja de direita, seja de extrema esquerda, seja de extrema direita não tem no Brasil, acho. Tá. Mas, enfim, tem também gente que é só tem extrema direita para quem é de esquerda, né? Que dizem que tem extrema direita, né? Que não tem, né? Eu não entendo muito bem esse conceito de extrema direita, porque toda vez que você olha direito, quem é de extrema direita nos outros países são políticos que no fim das contas querem mais governo, eles querem mais intervenção, querem mais militarismo, sei lá, é meio confuso esse negócio. Tá. As pontas acabam se juntando, né? Legal. E antes assim que a gente vá usando termos que acaba dificultando um pouco para quem é leigo, então vamos começar. Galera, quando vem da infância, sempre tem aquele negócio assim, ó, não pode se envolver com política, porque política ou só tem bandido, ou política é muito perigoso. De repente se criou uma falácia ou uma coisa proposital para que tenha esse medo de lidar com a política. A melhor forma de manter a política do jeito que está é realmente pouca gente se meter com a política. É isso mesmo que acontece? Olha, sim e não. Por quê? O ideal seria que pouca gente se metesse com a política mesmo, porque se a política, o Estado fosse pequeno e fosse que nem tem o padeiro, tem lá o teu clube, tem não sei o que, tinha que ter o governo cuidando de uma coisinha aqui, ali e acabou. Tinha que ser uma coisa pequena mesmo. Tá. Tinha que ser um negócio quase que um pedacinho da tua vida ali que não é tão importante. O problema é o seguinte, tomou uma dimensão tão grande no Brasil que quase metade da tua vida você vive pro governo. Sim. Então, de fato, as pessoas querem geralmente viver a própria vida, fazer as coisas, trabalhar, levar dinheiro para casa, ter seu lazer no final de semana, entendeu? Sim. Se entender na vida com as pessoas e acabou. Só que quando você tem o teu maior sócio em toda a tua vida, em todos os teus aspectos, esse tal de governo, esse Estado, né, essa máquina, chama assim, acaba que você não tem como, né? Então você fica meio com medo mesmo, porra, vou me meter nesse negócio esquisito aí que é Estado, que eu não entendo muito bem, mas que por outro lado me domina. Então é sempre uma resposta complicada no Brasil, porque você precisa sim se meter. Você teria que ter, por exemplo, educação política nas escolas ou é bobeira? Olha, por que não? Tá. Se os pais decidirem que aquela escola lá tem uma aula de educação política boa, sim. Tá, mas por exemplo... O que me incomoda é o seguinte... Dá pra ter uma educação política na escola sem partidarizar ou não? De novo, qual que é o problema? É a decisão vir de alguns políticos dentro do governo. Isso me incomoda. Se a decisão vier dos pais que estão pagando a escola e falar, olha, a escola A tem a educação política desse jeito, a escola B daquele outro jeito, a escola C não tem nenhuma, o pai vai lá e escolhe. Escolhe, entendi. O problema é quando ele não tem a escolha, quando você tem uma cartilha, um currículo que é obrigatório para fazer desse jeito, daquele. Então teria que ser alguma coisa opcional, o fixo, e você acabaria partidarizando dependendo da... É muito simples, a escolha tem que sempre ser do indivíduo, não do Estado. Ok. Esse é o conceito. Okay. Quando você tem uma obrigatoriedade de aprender ou de fazer alguma coisa, você acaba... É uma forma de autoritarismo. Ok. Tá? E, por exemplo, você falou aí que o maior sócio nosso, a gente trabalha 5, 6 meses aí do ano para realmente pagar os impostos e tudo mais. Muita gente tem noção que quando a gente paga imposto, a gente tem que ter alguma coisa de volta, né? A gente vai falar disso e a gente vai falar assim, se a gente paga e se todos pagam tantos impostos, por que não se tem nada de volta? Ou por que a conta não fecha? Ou por que a gente não tem nada público de qualidade? Por quê? Porque é feito para não funcionar. O pior repassador de renda do universo é o Estado. O conceito que está errado, você não tem que pagar
pro governo receber o dinheiro, pagar as contas dele, fazer o que quiser e depois devolver naquilo que você acredita que talvez fosse importante. Ou seja, se você acha que a educação é importante, você devia pegar o teu dinheiro e gastar com a educação. Não dar o dinheiro pro governo pagar a educação. E para depois você pagar de novo a educação, né? Porque você não tem de volta. Exatamente. Então você, pô, ao invés de pagar R$100 de impostos para voltar 2 em educação, pega os teus R$100, põe no bolso e gasta como você quiser. Imposto não é investimento. O pessoal tem essa falsa ideia de que imposto seria um investimento, não é, né? O governo quer que seja. Ele tem a rubrica investimento nos seus gastos, mas não deveria. Entendi. Deveria. E por que tem lugar que dá mais certo e tem lugar que dá menos certo? Porque a galera tem aquela ideia, por exemplo, você pega os Estados Unidos, por exemplo. Ah, lá funciona, lá tem mais escola, lá tem mais saúde. Por que alguns lugares dá certo ou dá um pouco mais certo e no Brasil não dá certo? Essa é uma resposta muito complexa, né, Mumu? Porque cada lugar é um lugar, meu. Porra, você falar Estados Unidos, são 50 estados diferentes. Tá. Cada um com uma própria legislação, cada um com uma organização política, de impostos diferentes. Apesar de cada vez ficar mais centralizado lá, eles realmente têm 50 governos diferentes. Seria uma saída para o Brasil, de repente? Se você perguntar para mim, no fim das contas, cada vez mais eu acredito que o governo regional é o que funciona. Ou seja, as pessoas têm que estar próximas do centro de decisão. Resumindo, quanto menor o governo, menor a atuação do governo, melhor. Então, se São Paulo fosse mais independente dos demais, entre São Paulo acaba pagando os estados com menos arrecadação, certo? Errado? Certo. Então, se São Paulo fosse mais independente, acabaria se tornando uma gestão mais próxima da população, do povo em si, ou não? Sem dúvida. Tá. Agora a questão não é só separatismo, assim, tipo, foda-se o resto, vou separar. Não, isso seria bom pra todo mundo. Todo mundo. Mas até para um estado que até o Maranhão, que é um estado pobre, que eu adoro lá, tem os meus queridos amigos lá, o André e tal. O Maranhão, ele tem que começar a entender qual que é a vocação dele, entendeu? Parar o Estado, por um lado, parar de depender do governo federal e falar, poxa, o que eu consigo fazer direito aqui? Qual que é o valor da minha população? O que eu consigo vender? O que eu consigo produzir? Turismo, são os lençóis maranhenses, explorar os recursos naturais. Qual que é a vocação desse Estado aqui para sobreviver sem precisar de esmola dos outros? Entendi. E parar de querer viver de esmola. Entendi. De repasse federal. Tá. É isso. As pessoas têm que ter... A grande dificuldade é a seguinte, a responsabilidade individual vale para a pessoa, mas também deveria valer para esses pequenos governos, né? Poxa, qual que é a minha responsabilidade aqui? O que eu consigo fazer para sobreviver? Se eu não consigo sobreviver sozinho, eu me junto com outro, ou me separo mais ainda, entendeu? Sei lá. Mas é por aí. Entendi. Não sei se ficou claro. Entendi. E voltando para o assunto do Endireita Brasil, né? O fato do Brasil não estar tão direito com todas as pertinências que isso tem, o que prejudicou o Brasil? Nos últimos anos, aí vamos colocar aí do final da FHC para cá, né? E a gente não está falando que a FHC é de direita também, nada disso. A gente está colocando do final do Fernando Henrique para cá. Quais foram os pontos positivos e negativos aí da esquerda no Brasil, né? Porque querendo ou não, foi a esquerda no Brasil. Olha, pontos negativos tem vários, né? Os principais que você coloca, que você consegue pontuar e falar, olha, aqui foi errado, aqui... Porque assim... Você olha de uma forma grande, quando o Fernando Henrique saiu, eu não lembro exatamente o número, mas a gente pagava o total de... Quando a gente pega toda a riqueza produzida no Brasil, né? Tudo que o brasileiro produziu de dinheiro, de riqueza. Eu acho que 27%, mais ou menos, ia para o governo, governo federal, estadual, municipal, em forma de impostos, tá? Dos mais variados impostos. Hoje a gente está na casa dos 40%. Então, inchou muito. O governo inchou muito. Ele achou que podia tudo, contratou um monte de gente, criou impostos, inchou o BNDES de dinheiro para dar para a empresa amiguinha.
ele cresceu para todos os lados. Então essa para mim foi uma das piores coisas. Outra das piores coisas foi esse aparelhamento cada vez maior. O que a gente chama de aparelhamento? O Estado, né, o governo, em todas as suas instâncias, achar que tem que ter cada vez mais poder e mandar mais na vida das pessoas. E se tornarem intocáveis, né? De uma certa forma, que ninguém mexe, ninguém... É o conceito, qual que é? Pô, me dê seu dinheiro, me dê sua liberdade, que eu te daria o paraíso. Esse que é o conceito do socialismo no final dos dias. Por que eu falo isso? O que o cara fala? Olha, se a gente tributar mais os ricos, se a gente aumentar esse imposto, se fizer mais uma lei dizendo que não pode, o que pode, você fazendo isso, eu te prometo que o mundo vai ser melhor. É que nem, vamos falar de arma. Se eu tirar todas as armas de circulação, a maldade vai acabar. Não vai mais ter crime. Aí o cara vê, pô, na Inglaterra o cara tirou todas as armas de circulação, continua tendo crime lá. Sim. Então, pô, qual que é a próxima? Vamos tirar as facas. Né? Você não sai de casa que não vai ter assalto se ninguém sair de casa. Só vai ter bandido na rua se o cidadão de bem não sair. É o seguinte, qualquer sistema político que queira consertar a natureza humana, ele vai falhar, porque a natureza humana está aí. Você sempre vai ter pessoas que fazem o bem, pessoas que fazem o mal, não necessariamente são pessoas más ou pessoas boas. Tá? Você tem pessoas que são psicopatas do mal, sei lá, um assassino serial. O cara é do mal mesmo, não tem escolha. Você tem pessoas que cometem erros e depois se arrependem. É a natureza humana. Você não tem como mudar isso por uma lei proibindo qualquer coisa. É ridículo. É ridículo você proibir alguma coisa querendo ter um resultado final que é antinatural. Tá, agora sim, criou-se, instituiu-se ou a falácia de que... a mentira, o engodo, né, de que o governo de esquerda, o governo socialista, o governo comunista governa para os pobres. Como é que a gente desmistifica isso e prova que não? Não, então, eu acho que faz parte desse discurso que eu estava te falando. O populismo, né? Vamos chamar de populismo isso aí. Olha, eu sou o pai dos pobres, eu vou resolver a pobreza, eu vou acabar com a miséria. Isso é muito atraente, né? Se o sujeito vem e fala pra você, me dá aqui tua liberdade, que eu vou te dar conforto, eu vou te dar alegria, eu vou te dar prazer, eu vou te dar tudo. Você vai ficar tentado, tá? Sim. Você vai, porra, se a gente falar, eu não sou muito religioso, mas se a gente fizer um paralelo, é meio que o canto da sereia, é o diabo, né? Sim. Falando, porra, meu, me dá aqui a tua alma, que eu vou te dar um pacto praticamente, né? Então esse papo aí de que, olha, eu sou o pai dos pobres, se eu fizer isso eu vou acabar com a pobreza, é um jeito de tentar conseguir o poder através de um conforto mental. Que esse conforto mental é o sujeito se entregar sem pensar muito. Fala, porra, o caminho para sair, para ter uma vida melhor, para conseguir o que eu quero, é esse mesmo? Ou eu preciso trabalhar, ou meditar, ou ser uma pessoa melhor, ou dar mais abraço, entendeu? O que é que te faz feliz? Pô, muita gente cai nessa mentira de delegar pro político que está prometendo alguma coisa a própria felicidade. Sim. E a felicidade é de cada um, cara. Você não tem como delegar isso pra ninguém. Você tem que correr atrás da tua. E eu não tô falando de trabalho só, trabalhar, ganhar dinheiro e comprar um iate. Não é nada disso. Tem gente que o cara quer ser feliz tendo a família dele lá pertinho, na simplicidade, né, na alegria, e acabou. Não precisa ter um iate. Tem gente que quer ter um iate, beleza. Aí o sonho dele é esse. Pode conseguir, pode não conseguir, mas ele tem que ter o direito de tentar. Sabe? Então, esse discurso, vou resolver, você me dá aqui que eu vou resolver todos os problemas da sociedade, ele falha no conceito mais simples dele, que a sociedade é complexa e você tem infinitas vontades e necessidades. Todo dia você acorda, você está um pouquinho diferente. Não tem como você planejar. Então esse é o ponto, você planificando, né? O socialismo ele se propõe a ter um planejamento ali que vai trazer a felicidade para todo mundo. Esse planejamento já por si só ele é errado. Ele já é falho de falar que existe, né? Como planejar, né? É que nem você querer controlar a economia. Você não controla a economia.
A economia, por que você não controla a economia? Porque a economia é feita de milhões de pessoas, cada uma delas querendo uma coisa diferente, um pouquinho diferente de um dia para o outro. É impossível você controlar a economia. Agora sim, a gente falando especificamente de política aí, tá? Vamos supor da seguinte coisa. Não sei se você quer citar nomes de candidatos que você acha ideal, por exemplo, a presidente o ano que vem, mas supondo que você tenha um candidato ideal, fale você o nome dele ou não. Esse candidato, com o sistema atual político hoje, ele não vai estar fadado a ter que fazer as mesmas coisas que os outros, porque, por exemplo, se você não tiver maioria na Câmara hoje, você praticamente não governa. Vamos lá. Como buscar alianças de forma salutar, de forma saudável? Existe como fazer isso ainda hoje ou não? Não existe como fazer isso hoje? Sempre tem a possibilidade, porque qual que é aquela coisa do Capitão Nascimento? É o sistema, né, irmão? Porque o sistema está errado. A gente precisa mudar muita coisa no atual sistema político e institucional do Brasil para que, na minha visão, né, eu não sou o dono da verdade, para que a gente possa melhorar um pouco de vida. O que é mudar esse sistema? É diminuir um pouco esse tamanho, né, cara? Essa fome do Estado, esses impostos malucos, simplificar a vida das pessoas, deixar as pessoas trabalharem. É isso que precisa ser feito, cara. Então, qualquer pessoa, se a pessoa mais iluminada do mundo assumir a presidência do Brasil e não tiver força para fazer reformas estruturais muito profundas, as mudanças vão ser pequenas ainda. Tem muita coisa para fazer, muito. Vamos dar um exemplo, né? A gente temos candidatos aí, a gente pode falar de Alckmin, a gente pode falar, o pessoal fala muito de Dória, o pessoal fala muito de Bolsonaro. Vamos pegar um exemplo. Se o Bolsonaro, suponha, ganhou a eleição numa situação totalmente hipotética, ele vai conseguir governar? Não tem governança. Tem governança porque ele vai estar num partido que não tem muita expressão, mediante os demais. Como é que um cara desse vai fazer essas reformas profundas? Essas perguntas são muito complicadas, porque você depende de muitos fatores, né? Então, o Bolsonaro, digamos que ele seja eleito, ele vai ter apoio do Congresso para fazer... Exato, Ele vai precisar ficar comprando congressista para fazer qualquer reforminha? Não dá pra saber, cara. Então, Mas consegue se governar sem apoio do Congresso, por exemplo, ou não? Não, né? Teria que mudar isso de alguma forma. Tem como mudar sem ter o apoio? Ou para mudar também tem que ter o apoio? Então, as pessoas... a gente acha que... então vamos mudar o sistema. O presidencialismo não funciona, vai pro parlamentarismo, porque também... Mas se for ver, cara, no fundo são as pessoas. Você pode ter o parlamentarismo mais perfeito do mundo. Se tiver cheio de gente que não tá afim de colaborar, não vai funcionar. Então, não é por aí, não é mudando o sistema. Você tem que mudar as pessoas. Se eu fosse o imperador do Brasil e mandasse em tudo, eu ia diminuir certamente ia fazer uma coisa mais justa, né? Primeiro que cada voto tivesse o mesmo peso no Brasil inteiro, ou seja, você distribuísse por distritos, né? Então cada distrito de, digamos, 1 milhão de pessoas elege um deputado, fazendo conta de padaria aqui. Isso já ajudaria a um pouquinho. Outra coisa, diminuir o tamanho do Congresso. 500 pessoas dificilmente decidem alguma coisa de uma forma muito fácil. Não que as coisas devam ser fáceis de fazer mesmo, porque lei tem que ser difícil de mudar, porque deveria ser difícil de fazer e ser muito bem pensada. Então, eu quero dizer o seguinte, cara... A preocupação não é só com o presidente, é com todos os candidatos em 2018. É claro. Você tem que então o pessoal fica preocupado falando de presidente, mas o voto no deputado é tão importante quanto, o voto no senador é tão importante quanto, e o pessoal ainda não se tocou disso, parece, que só fala de presidente e não é só isso, né? É claro que não. Você tem, infelizmente, esse sistema é feito para você ter que se confundir mesmo. Chega lá no dia, você tem que pensar, você não tá afim de pensar em política, de repente você tem que descobrir um monte de coisa de um monte de candidato. Quem é até impossível de saber, porra. Quem ia saber que o cara sei lá, que o AS ia ter tanto problema, tá recebendo de mala de dinheiro. Eu não sabia disso, eu votei nele. Eu votei nele pra presidente. Mas, porra, é foda, cara. Então você tem que saber muita coisa na hora de votar, que você às vezes não tá afim. Mas você votou porque você acreditava ou você votou porque era uma segunda opção que a primeira não ia colar nunca pra você? Olha, candidato ideal eu nunca tive. Acho que eu nunca votei também, porque... nem com meu pai ou com minha mãe eu concordo em tudo, né? Então como é que vai ser candidato ideal se eu não concordo nem com ninguém no mundo?
existe. Entendi. É óbvio que eu votei no Aécio porque ele era contra a Dilma e eu achava que, apesar de ter programas muito parecidos que eram de fato na época, ia ser menos pior com o Aécio. É por aí. Tá. Entendi. Legal, agora sim, a gente combinou, eu acho que a gente vai colocar tudo no mesmo vídeo, vai ficar um vídeo um pouco mais longo, mas de qualquer forma, de repente eu posso cortar aqui e... Beleza, Peraí, vamos fazer o seguinte, então deixa eu pensar se eu vou cortar, se eu vou colocar, se eu vou cortar, se eu vou colocar. Não tenho nem mínima ideia de quanto tempo que já foi isso aqui. Acho que vai ficar longo pra... Galera, esse aqui foi o Na Garupa do Mumu 4, a primeira parte com o Roberto Germanos. A gente vai cortar por aqui, a gente vai fazer um segundo vídeo que a gente vai postar em breve. A gente vai falar de armas especificamente e de algumas leis aí que acabam punindo a pessoa sem a pessoa ter cometido crime, entre elas essa parte do desarmamento. Então a gente agradeço muito o Roberto até aqui. Brigadão, eu acho que mande sua pergunta aqui embaixo no comentário. De repente a gente faz um segundo, de repente a gente faz uma live com o Roberto. Queria chamar, de repente, aí o Roberto citou o Salles, de repente a gente faz uma live aí também para conversar um pouco mais, falar de tudo isso aí, esclarecer dúvidas. E é isso aí, galera, beleza? Forte abraço aí, valeu!